Pessoal, boa noite, tudo bem? Gostaria aqui de agradecer a presença de todos vocês, ao meu querido professor André Ambrosio, muito obrigado pela presença. E eu queria apresentar também o pessoal da Casa Thomas Jefferson. Antes de mais nada, uma salva de palmas, pessoal. Érica Cruvinel e a Larissa Duarte. Ok. Érica, aqui nós só temos o pessoal da One School, né, que é o pessoal do sexto semestre. Fique à vontade, tá? E vocês vão ver muitas coisas boas aí, pessoal. Bom, gente, obrigada. Pra gente é um prazer estar aqui com vocês no IESB. Acho que vai ser um semestre muito bacana aí para vocês. E contem com a gente também, né, aí ao longo dos trabalhos de vocês para tirar dúvidas, né, trazer mais informações que vocês necessitem aí para concluir essas atividades. Bom, eu sou a Érica Cruvinel, eu sou gerente corporativa comercial do grupo Casa Thomas Jefferson. Estou aqui com a Larissa Duarte, que é a coordenadora de marketing também do grupo, né? E, bom, vou falar um pouquinho para vocês primeiro, assim, de forma geral. Eu não estou com o passador. Vou falar um pouquinho de forma geral para vocês sobre a instituição, né? Assim, as nossas diferentes áreas de atuação. E depois eu entro no produto específico do grupo com que vocês vão trabalhar, tá bom? Vamos lá. Bom, alguém aqui conhece a Casa Thomas Jefferson? Alguém já foi aluno lá? Vamos ali, bacana. Bom, a Casa Thomas Jefferson, ela é uma empresa de Brasília, de cunho privado, sem fins lucrativos, tá? Vou explicar mais pra frente o que é isso. Mas somos considerados um centro Brasil e Estados Unidos, né? Até considerados um American Space dentro do Brasil, pela missão diplomática americana. E o que significa isso, né? Existem centros no mundo inteiro que são responsáveis por promover a cultura, né? Através da cultura americana, através da língua, promover o entendimento, a tolerância, né, entre os dois países, né? Agora as coisas mudam muito boas, né? Mas a gente continua fazendo o nosso mesmo trabalho aqui no Brasil. Bom, a Casa Thomas Jefferson foi fundada em 1963, logo no início da construção aqui de Brasília. O que aconteceu? A nossa capital era o Rio de Janeiro e as embaixadas ficavam no Rio de Janeiro. Quando o JK iniciou aqui a construção de Brasília, ele deu para as embaixadas um terreno, né, que são esses terrenos, né, que vocês conhecem onde ficam as embaixadas hoje. A Embaixada Americana foi a primeira a erguer o seu prédio aqui em Brasília, no mesmo local onde ela está ali até hoje, e trouxe toda a missão diplomática, né, que ficava no Rio, trouxe aqui para Brasília. E daí era muito interessante porque vinham diplomatas, voltavam, né, eles têm um tempo de serviço, depois eles vão para um outro país, né, assim que funciona, né, a vida do diplomata. E as famílias vinham com eles, as esposas vinham com eles, né? E aí a Embaixada Americana abriu, como era tudo muito distante, só tinha as primeiras quadras em Brasília, ali na Asa Sul, né? A 108 foi a primeira quadra modelo, estava tudo um pouco distante, Brasília era muita obra, muita poeira. Abriram ali numa sobreloja, ali na 108 Sul, um centro de informações, para a comunidade ficar um pouco mais fácil da comunidade obter informação sobre estudos nos Estados Unidos, trabalho, visto. E dentro dessa loja, né, tinha livros, revistas, flyers, filmes, né, sobre os Estados Unidos para as pessoas poderem obter informação. Só que era tudo em inglês. E aí, no segundo momento, né, as pessoas que lá estavam entenderam que a população, para poder usufruir daquele material que não era traduzido, precisava aprender inglês também. E as esposas dos diplomatas começaram a dar aula de forma voluntária ali dentro dessa loja. Foi assim que foi a sementinha, foi assim onde tudo começou. Começou como uma biblioteca, uma filmoteca e com um trabalho voluntário de esposas dos diplomatas que estavam, né, atuando aqui na Embaixada Americana. Depois foi preciso crescer, né, a cidade foi crescendo, foram vindo mais pessoas para Brasília. A gente depois alugou uma loja na W3 Sul, depois precisamos construir o nosso primeiro prédio próprio, que é o prédio da 706 Sul, que foi inaugurado em 1973. Então, de 63 a 73, a gente estava em loja, sobre loja, subsolo,
tudo ali W3 Sul, Asa Sul, sempre em locais menorzinhos alugados. Em 73 foi onde a gente foi para o nosso prédio, né? Nosso prédio próprio. E a Casa Thomas Jefferson, ela não tem franquia, todas as nossas unidades são unidades próprias. E, bom, como eu vinha falando, a gente é regido por um conselho. Esse conselho, ele tem membros brasileiros e americanos voluntários que regem sobre as maiores decisões. São pessoas da sociedade, advogados, contadores, professores, né, ex-alunos, ex-funcionários, ex-diretores até da Casa Thomas Jefferson, que compõem esse grupo de conselheiros. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que submeter a esse conselho, né? Temos que justificar um investimento, uma compra de um terreno, uma abertura de um novo negócio, de uma unidade. Mas eles não interferem ali no dia a dia, né? Na operação. Né? A operação que toca ali é a diretoria executiva e os seus gerentes de área. Tá bom? Bom, nós somos referência nacional no ensino de inglês. Somos líder de mercado aqui em Brasília em termos de tamanho, em termos de números de alunos. Hoje a gente tem 10 mil alunos estudando nos cursos de inglês. A gente tem outros produtos, a gente vai falar um pouquinho deles também. Mas ao longo desses 62 anos, que agora já fizemos 62, mais de 500 mil alunos já passaram pelas nossas salas de aula. E muitos alunos que a gente tem hoje, assim, tiveram, seus pais estudaram, seus avós estudaram, e agora tem avó lá e avó trazendo o neto para vir estudar. Então é o inglês mesmo que vem passando de geração em geração e a gente espera que continue assim, né? Nosso portfólio é muito amplo, a gente atende todas as idades, né? Crianças, adolescentes, adultos, temos os cursos preparatórios para os principais exames internacionais, as principais bancas, TOEFL, IELTS, Cambridge, SAT, entre várias outras, e também trabalhamos com desenvolvimento de professores da rede privada, da rede pública, né? Temos muitos cursos voltados para desenvolvimento de professores. Aqui, acho que é esse, pode ser. Bom, nossa missão, conectar e transformar vidas através de gerações por meio de experiências singulares. Essas experiências singulares, elas têm que estar em todo ponto de contato que a comunidade tem com a Casa Thomas Jefferson, seja indo a um evento cultural, dentro da sala de aula, numa ligação, num atendimento, né? Todo ponto de contato tem que oferecer excelência, singularidade, uma experiência que a pessoa não esqueça, né? Que se torne memorável. Nossos valores. Esse primeiro é muito importante, né? Que é o desenvolvimento contínuo do indivíduo. A gente acredita que todos são capazes de se desenvolver. E esse é um dos nossos pilares mesmo de reinvestimento do nosso lucro, né? Uma empresa sem fins lucrativos, a gente tem lucro, mas quando termina o ano fiscal, a gente precisa pegar esse lucro e reinvestir no ano subsequente. E a gente tem que reinvestir em alguns pilares, que são infraestrutura, desenvolvimento de pessoas e nos projetos sociais, tá? Vou falar um pouquinho deles também. A gente, né, tem um compromisso com a sociedade, compromisso com a excelência, inovação, pertencimento e perpetuidade. A inovação também ela é um valor muito forte para a gente, porque para a gente se manter relevante no mercado, né, por mais de 60 anos, um mercado em constante transformação. Vou falar um pouco também das transformações do mercado de ensino de línguas. A gente tem que estar sempre inovando para a gente conseguir sobreviver. Tá bom? É interessante também falar ali do desenvolvimento contínuo do indivíduo, porque sendo o centro uma empresa sem fins lucrativos, eu tenho alguns braços de responsabilidade social que eu preciso ter. Eu preciso devolver para a comunidade, né, para que eu não seja taxado em alguns impostos. Então, eu tenho que todo ano comprovar para o governo aqui do Distrito Federal que eu estou devolvendo dinheiro para a comunidade, né, que ele poderia estar me taxando um determinado imposto. Então, eu sou liberada de alguns impostos, não todos, tá, para poder devolver para a comunidade. E aí a gente, né, falando aí um pouquinho, a gente devolve com a nossa programação cultural, com os nossos concertos, as nossas bibliotecas que são todas abertas à comunidade, os programas de bolsas sociais, de capacitação de professores da rede pública, né, são N projetos, N programas
de responsabilidade social. Mostrar um pouquinho como é que está a distribuição das nossas unidades físicas hoje. Pode seguir, né? Nós temos hoje uma unidade em Águas Claras, na Asa Norte, fica ali na 606, na Asa Sul, na 706, no Sudoeste, e temos também a unidade de Goiânia e de Uberlândia. Né? A nossa primeira unidade fora de Brasília foi a de Uberlândia, que a gente abriu em 2018. Depois abrimos a de Goiânia em 2023. É a mais recente, é a mais novinha, tá bom? Lá no setor marista. Se alguém conhece Goiânia, é um setor de escolas, né? lá em Goiânia. E, pode seguir, temos também a nossa unidade digital, né? Que hoje é a maior de todas, ela é maior do que as físicas. E dentro dessa unidade a gente tem 3 modalidades de ensino. O 100% online ao vivo, né? Então é uma turma pelo Zoom, turma com horário marcado, você entra lá com o seu professor, né, 2 vezes por semana, tem aquela aula ali pelo Zoom. A gente tem as plataformas de estudo autônomo, né, que é o que a gente entende aí por EAD, que são, a gente tem EAD, já tem 16 anos que a gente tem EAD. Só na pandemia, com o lockdown, quando a gente teve que levar todas as turmas do presencial para o online, para o Zoom, é que a gente criou essa modalidade. Na verdade, a gente criou sem querer, né? A gente migrou todos os alunos do presencial para o Zoom, e quando a gente teve a autorização de voltar para o presencial, 80% dos adultos não quiseram voltar. Então a gente ficou com muitas turmas que permaneceram nesse modelo remoto, né? E aí isso também foi bacana, porque a gente nos permitiu que a gente atendesse alunos do Brasil inteiro, né? Se a gente estava aqui fisicamente restrito a Brasília, Goiânia e Uberlândia, hoje não estamos mais. Hoje a gente tem alunos do Brasil todo, realmente, nessas turmas que são as online ao vivo pelo Zoom. E a gente também tem o modelo híbrido, que o aluno tem uma aula com o professor, uma aula por semana de 90 minutos com a sua turma, no horário marcado com o professor, podendo ser presencial ou online ao vivo pelo Zoom, e os outros 90 minutos de dedicação de plataforma de estudo autônomo, né? Então, principalmente para o aluno maior de 16 anos, todas essas ofertas aqui estão disponíveis, além da presencial. E tem aluno que estuda no presencial também, aí precisa viajar, aí muda, né? Eu vou passar um mês fora, vou assistir aula na turma, em uma das turmas online, eu vou precisar repor aula. Então, toda essa oferta, essa flexibilidade, né, ela existe aí para os alunos. Bom, eu vou focar realmente no produto que vocês vão trabalhar, né? Mas hoje de manhã a gente estava aqui com os outros semestres, né, com os outros grupos, e o IESB vai trabalhar com quatro linhas de produto do nosso grupo, tá? A linha de cursos para crianças, cursos de inglês para crianças, né? Então a gente tem alguns grupos que vão focar na educação infantil, no ensino fundamental, nas turmas do inglês para crianças. Outros alunos vão focar no ensino para adultos, né? Então tem aqui o portfólio, um monte de curso aí que a gente oferece aí para os adultos. Então tem esse outro grupo. Tem um terceiro grupo que vai trabalhar com campanha institucional, aí aqui eu vou parar um pouquinho, porque isso daqui serve um pouquinho de base também para o produto que vocês vão trabalhar. Bom, o grupo Casa Thomas Jefferson, né, ele tem muitos diferenciais, né, dentro do mercado. E aqui são alguns itens, né, que a gente trouxe aqui para o briefing de vocês, né, que a gente acha que são relevantes. A gente trabalha com educação maker, né, com a cultura, né, americana do do it yourself é muito forte. Então, na nossa unidade da Asa Norte, a gente tem eu falo que é um grande garajão, um galpão, onde a gente tem, né, as cortadoras a laser, impressora 3D, todo o equipamento de marcenaria, de costura, de Arduino, enfim. São muitas ferramentas digitais e analógicas, né, que tem nesse espaço maker, e aonde a gente tem uma equipe multidisciplinar de professores aí, da engenharia, do design, da arquitetura, de linguagens, que trabalham com os nossos alunos e com os professores em projetos do fazer, projetos maker. O maker, gente, ele é aberto à comunidade também, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, o aluno lá da UNB, do curso de arquitetura, ele tem que fazer uma maquete, ele vai para onde? Ele vai para lá,
porque lá ele tem tudo que é equipamento para poder construir maquetes, né, de arquitetura, por exemplo. Então, a gente recebe muita gente da sociedade. A gente tem, por exemplo, pessoas que fazem bijuteria para vender. Elas vão para lá usar as máquinas de corte a laser para poder produzir seus produtos, elas marcam o horário para poder utilizar esse maquinário e produzir suas peças de biju. Né? Então, são serviços abertos à comunidade, tá bom? Que tem no nosso Espaço Maker. Só que esse Espaço Maker, ele vem para a sala de aula. Por quê? Em todas as nossas unidades, em todas as nossas escolas, a gente tem um Espaço Maker. Não do tamanho que tem lá, porque lá é que fica o time que pensa nas atividades que vão para as outras escolas, né? Mas toda escola tem uma unidade menor do Maker, né? Com impressora 3D também, com cortadora laser de menor porte, com máquina de costura, com ferramentas também. E esse time de designers do Maker coordena, junto com os professores de todos os cursos, de todas as idades, projetos que são executados com os nossos alunos nas nossas unidades, tá? Resource Center, o que a gente chama de Resource Center? A nossa biblioteca. A gente não chama de biblioteca porque ela não é um lugar silencioso. E quando a gente chamava de biblioteca, os concurseiros de Brasília tudo para lá estudar. Aí, o que acontecia? Nossos alunos iam para lá, chegavam lá com o martelo, com a ferramenta, com a maquita, com a cortadora, vamos fazer aqui o nosso projeto, vamos fazer aqui uma casa, vamos colocar luz, vamos botar campainha e tal. E aí os concurseiros não gostavam, né? Porque eles queriam silêncio. Aí a gente foi tendo que explicar que aquilo não era uma biblioteca tradicional, que não é um centro de recursos, né? E não é um lugar de silêncio. Claro, tem que ter um mínimo de respeito com todos, né? O ambiente tem que funcionar. Mas os professores frequentam esses ambientes com as suas turmas, a comunidade também frequenta esses ambientes, né? As famílias, né? Os pais, enfim, irmãos frequentam. E, bom, são bibliotecas informatizadas, né? Com acervo físico, com biblioteca das coisas também. Então, a gente também tem objetos, né? Que as pessoas podem alugar, né? Pegar emprestado um determinado objeto que você precisa. Eu vou dar um exemplo. Ah, você precisa, sabe aquele negócio de lavar a garagem, assim, enfim, aí eu não tenho, eu não vou comprar um. O que eu faço? Eu vou lá e pego emprestado. Né? Então essa Biblioteca das Coisas é até uma novidade que a gente vem formando esse acervo e divulgando isso também para a comunidade. E lá também as pessoas têm acesso a todo o sistema de bibliotecas públicas americanas. Mas isso você só tem acesso de lá. Indo lá, fazendo a sua carteirinha, né? Você pode ter acesso dos computadores de lá a todas as bibliotecas americanas. E aí tem tanto a parte de livros, de literatura, como de artigos, né? De mestrados, doutorados, tudo que está publicado ali no sistema de bibliotecas de universidades também americanas, você consegue acessar de lá. A gente tem também um serviço, que é o nosso Education USA, que é um escritório de orientações sobre estudos nos Estados Unidos. Também é aberto à comunidade. Como que isso funciona? A pessoa quer estudar, quer fazer um curso fora. Ela vai lá, marca um agendamento, o primeiro atendimento é sempre gratuito. E esse time de especialistas vão entender, eu sou um atleta, eu sou um tenista, e eu quero uma bolsa atleta. Estou buscando isso, ou não, eu estou aqui junto com meu filho vai estudar Direito, ele vai para a Universidade X, ele quer estudar Direito lá. Então, esse time recepciona aquele sonho, né, que aquela pessoa tem, que aquela família tem, e auxilia eles no melhor caminho. Então, tudo bem, você é atleta, você quer procurar uma oportunidade fora, vamos ver quais são as possibilidades, vamos ver o que tem de processo seletivo aberto, ou, você vai realmente se mudar, você vai pagar um curso fora, vamos ver quais são as opções, vamos ver como funciona o processo de admissão, e aí a gente auxilia as famílias a fazerem todo esse processo de admissão, desde a parte de tradução de documentos, preenchimento de formulários, carta de referência. Então, a depender do que a pessoa deseja fazer, ela depois contrata um pacote, aí sim é pago, do tipo de documentação que ela vai precisar que a gente providencie para ela e tal. Esse time que trabalha lá, ele trabalha com financiamento do Departamento de Estado americano. Eles estão fisicamente dentro da Casa Thomas Jefferson, mas eles são um braço do Departamento de Estado, tá bom? Pagos
pelo Departamento de Estado, não pagos pela Thomas, tá? Só ficam lá fisicamente. Temos um departamento de testes internacional, fica na unidade do Sudoeste. Então, por exemplo, tem muitos testes hoje em muitas bancas que você tem que entrar, passar por uma segurança, raio-x, para ver se você não tem celular. Aí você entra, senta numa cabine, e aí essa cabine, você está sendo filmado, tem microfone ligado, te escutando, você escuta a questão, responde falado. Então são provas gravadas, monitoradas, como é a prova do TOEFL hoje. Então lá você tem essas cabines, né, você agenda as provas e vai lá fazer. E tem outros exames, por exemplo, como Cambridge, que não é cabine, né? Os nossos examinadores vão até, por exemplo, enfim, vou dar um exemplo aqui, o Mackenzie vai testar 100 alunos, né, com o exame de Cambridge. Nossos examinadores vão lá num dia específico aplicar essa prova. E tem as datas de aplicação que acontecem dentro da Casa Thomas Jefferson também. É um teste que é aplicado sempre 2 vezes ao ano, em junho e em novembro. E os nossos alunos, eles são estimulados a fazerem toda a trilha de exames de Cambridge desde pequenininho. Então, aqui, os exames de Cambridge não tem só lá no final, né, para testar uma fluência super avançada. Tem uma jornada. Então, o aluno no 2º ano faz um teste, no 5º ano faz um teste, na saída do curso dele ele faz um outro. Então, eles vão se acostumando com isso. A gente traz essa cultura dos exames, né, de fazer simulados em sala de aula, para que quando eles saiam lá no final do curso, eles saiam com a certificação, né, mais avançada, claro. A gente também promove, desde que a gente abriu o nosso prédio aqui em 73, os nossos eventos culturais e musicais. Então, a gente tem auditórios. Dizem os artistas clássicos de Brasília que o auditório da Casa Thomas Jefferson é o que tem a melhor acústica de Brasília para apresentações clássicas, né? Apresentações de piano, principalmente, aí de jazz e tal, violoncelo. Então, a gente recebe lá todas as sextas-feiras artistas locais, artistas internacionais também, para eventos que estão abertos à comunidade, são gratuitos. Vocês podem, né, acessar esses eventos, né, o calendário pelo Instagram. O DFTV também, toda sexta-feira, meio-dia, né, diz qual é a programação, o que tem para fazer em Brasília no fim de semana, sempre está lá falando qual é o artista que vai estar da Casa Thomas Jefferson nas sextas-feiras. E lá também tem galeria de arte, né, todo mês. Agora está tendo uma exposição lá chamada Salão Riachuelo, que é uma exposição organizada pela Marinha do Brasil. Então todo mês tem uma exposição também. E isso tudo é aberto para as famílias, para os alunos, para a comunidade. É assim que a gente devolve, né? É assim que a gente se torna, né, uma empresa sem fins lucrativos. E por que eu estou falando disso? Porque isso daqui permeia todo o nosso DNA, tudo que a gente faz, né? Então, quando alguém pergunta assim, mas por que o curso está mais caro do que o do vizinho? É por isso, né? É por isso. É porque tem um monte de coisa junto, né? A gente é muito mais do que uma simples escola de inglês. Tem muita coisa acontecendo e as famílias que estão lá têm acesso a tudo isso aqui dentro da rotina da criança, do dia a dia da criança, tá? E aí, antes da gente ir para o próximo, deixa eu contar para vocês o que vem acontecendo com o mercado de línguas. Eu falei para vocês que a gente tem 10 mil alunos. A gente já teve 18 mil alunos na Casa Thomas Jefferson, aqui em Brasília, estudando, né, o inglês. O que aconteceu, né? E por que a gente está em constante modificação? Há alguns anos atrás, o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, ele revisou, né, algumas diretrizes, né, tanto para escolas bilíngues quanto para escolas brasileiras. Então, a recomendação hoje para uma escola brasileira de ensino fundamental é que o aluno termine o 9º ano no nível B1 de inglês e o ensino médio no nível B2. Vocês já ouviram falar dessas letras? A1, A2, B1, B2 para classificação de línguas? É um código comum. Esse código ele é utilizado para qualquer língua, espanhol, japonês. Se você é A1, você é básico. A2 é um pouquinho acima do básico. B1 e B2 é o intermediário. B1 intermediário baixo, B2 intermediário alto. C1 é o aluno avançado em qualquer língua. C2 é o falante nativo, tá? Daquela língua. Ou um estrangeiro que é praticamente um nativo, né? Que tem trejeitos nativos.
Então, o que o governo fez com isso? Ele exigiu que as escolas corressem atrás, né, da disciplina do inglês que vinha sendo negligenciada há anos no Brasil, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar aí pelos pais de vocês, ou irmãos mais velhos e tal. Acho até que vocês pegaram uma época melhor assim de inglês na escola regular, mas era muito pior. Então, assim, o aluno, né, a gente brinca da história do The Books on the Table, do Verb to Be. O aluno, imagina, o aluno entrou lá na educação infantil, nem tinha inglês, agora as escolas já têm. Mas a partir ali do primeiro ano, do segundo ano já tinha. Imagina, você passou lá o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro. Você passou 12 anos na escola. Você teve inglês 12 anos. Como é que tu não saiu fluente? 12 anos estudando a língua. É porque foi mal feito, né? Porque se tivesse sido feito de forma mediana, você estava fluente depois. Você estudou 12 anos de inglês na tua vida. Pensa nisso, né? Porque é obrigatório, está na lei. Mas o que a lei não exigia, né? Exigia que o inglês estivesse lá como língua obrigatória dentro da grade curricular, mas não exigia o nível que o aluno tinha que sair de lá. E aí o governo passou a exigir esse nível e vai começar a testar esses alunos das escolas, né? E aí começa a divulgar resultado, né? Ah, escola, aluno do Marista, do Galois, do Leonardo, do Pod, como é que tá o inglês da rede pública, como é que o aluno está saindo de lá? Então as escolas saíram numa corrida louca para melhorar o seu inglês de grade curricular. Então, o que começou a acontecer no mercado, né, de ensino de inglês? As escolas foram contratando consultorias, né, para melhorar os seus programas de inglês. E muitas delas adotaram soluções que são chamados o programa bilíngue. Uma escola brasileira que tem um programa bilíngue dentro da grade curricular. Então, hoje existem vários players no mercado. A Casa Thomas Jefferson é um desses players. A gente também atende escolas brasileiras que querem melhorar o seu inglês, né? Então, o que acontece? A escola amplia. É obrigatório por lei ter só uma aula de inglês. Elas ampliam para 3, 4 ou 5 aulas de inglês, ou seja, o aluno, além de ficar 12 anos na escola, ele tem 200 dias letivos. Então, antes ele tinha só uma aula de inglês por semana, agora ele tem 5. Ele vai ter 200 dias letivos, 12 anos, né? Só que para uma escola brasileira fazer isso, sem uma expertise de inglês, é muito material, é muita avaliação, é muito plano de aula para o professor preparar. Então, surgiu no mercado assim, um monte de empresas vendendo soluções bilíngues para a escola brasileira. Então, essas empresas, né, o que a gente faz? Né? A gente entra na escola, eu faço processo seletivo de professor, capacitação de professor, eu observo as aulas, dou feedback para os professores, eu produzo todo o livro do aluno, todos os planos de aula para os 200 dias letivos, todas as provas, até a cartinha, o recadinho que vai para a família no começo da semana dizendo o que a criança vai aprender, está pronto. A gente entrou com pacotes prontos para as escolas melhorarem o seu inglês. Daí o que as famílias entendem? Não, meu filho, o inglês da escola do meu filho é 5 dias na semana, eles têm a consultoria da Casa Thomas Jefferson, ou da Cultura, ou da International School, ou do Edify, e os nomes dos programas, das soluções. Eu não preciso colocar meu filho no inglês de contraturno, porque ele já tem uma grade suficiente de inglês na escola. Então, qual que é a tendência de mercado no Brasil de ensino de língua inglesa? É que as crianças aprendam inglês na escola, não em contraturno, assim como é na Europa e nos países mais desenvolvidos. E está correto, tem que ser assim mesmo. Os pais estão pagando por isso, mesmo, né, na educação pública, né, estamos todos pagando por isso, pagando essa conta. Então tem que aprender inglês na escola, sim. Tem que sair da escola fluente, sim. É língua obrigatória, né? Hoje, né, no ensino médio, com todas as mudanças do ensino médio, ainda se manteve lá o inglês, né, como disciplina obrigatória. Então, as escolas foram todas nessa corrida de melhorar o ensino de inglês. E aí, o que a Casa Thomas Jefferson fez? Percebendo essa mudança de mercado, além de criar o nosso programa bilíngue para outras escolas, que surgiu em 2018, esse não é um produto que a gente está trazendo para vocês trabalharem, é um produto que a gente vende de escola para outra escola, né? E hoje a gente tem 30 mil alunos estudando com a gente no programa bilíngue em outra escola. Então, hoje, o meu programa bilíngue ele é muito maior do que essas unidades físicas e digitais que vocês viram aqui, onde eu trato de aluno
né, eu que ensino ali por aluno. Quando eu levo todo o meu expertise para dentro dessas escolas, né, eu amplio. Hoje eu tenho, onde eu tenho mais alunos hoje em dia é no Rio Grande do Sul. E o segundo estado onde eu tenho, né, mais alunos é no Piauí. O Rio Grande do Sul é a minha maior base, o segundo é o Piauí, né? Então, a gente foi expandindo por meio do inglês de outras escolas, tá? Então, isso é uma tendência de mercado. O que mais que a gente fez para a gente se manter vivo no mercado? Bom, já que as crianças, pensando em médio prazo, né? Porque, assim, se eu fico sem criança, eu perco a minha base ali, né? De crianças, depois vai virar adolescente, vai virar adulto, e aí todo mundo vai envelhecer. Como é que eu vou ter aluno se eu não tenho mais aluno aqui na base? O que nós decidimos fazer? A gente tinha uma unidade aqui no Lago Sul, na K9, que era Casa Thomas Jefferson, curso de inglês. Nós transformamos essa escola em uma escola bilíngue, uma escola brasileira bilíngue de educação infantil e ensino fundamental. Não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui no Lago Sul não é mais Casa Thomas Jefferson, é um outro, né, produto do grupo, que é a One School, né? Pode passar. Ah, desculpa, eu só trouxe umas fotos aí para vocês visualizarem um pouquinho, mas até vou dar uma dica para vocês que eu não falei de manhã, pro grupo da manhã. Se vocês entrarem depois no nosso site, em nossas unidades, lá tem Street View de cada unidade, você consegue andar por dentro delas, né? E ver esse tipo de estrutura, esse tipo de sala, né? Isso aqui é uma sala de aula de adulto, nossa biblioteca, galeria de arte, espaço gourmet, que tem em todas as unidades, espaço maker, o nosso auditório, né, onde tem os concertos musicais. Então, isso tudo aqui é a Casa Thomas Jefferson, né? Bom, então, o que nós fizemos? Nós abrimos a One. A One, ela foi inaugurada em 2022. Foi um projeto que nós elaboramos durante a pandemia. A gente é bem doido lá, sabe? Bem doido, minha diretora é mais doida ainda, sabe? Chama ela de Dona Obrinha. Ela ama uma obra, ela ama pegar um empreendimento novo para fazer. Então, a gente foi se aventurar pela educação básica, né? Então, a One, ela é nosso bebê, é a nossa primeira escola. Que não é mais escola de inglês, é escola, né? Tem geografia, tem ciência, tem arte, tem educação física, tem tudo, né? Então, o que é One? Ela é um acrônimo para Open to New Experiences. E ela também remete à singularidade, né? Que é uma palavra muito forte aqui pra gente, né? Dentro aí da nossa missão, dos nossos valores, é que cada um é singular. Cada pessoa é singular, né? Que pra gente construir uma comunidade, a gente precisa das habilidades de cada um de vocês, né? Então, a One School, que é a nossa primeira escola bilíngue, que eu brinco que vai ter a 2 e a 3. Porque não tem nome ainda, mas a gente vai expandir para esse mercado de escolas, sim. Já que a gente sabe que a médio e longo prazo o aluno brasileiro não vai fazer inglês de contraturno, eu tenho que expandir no segmento de educação básica, tá? Então, a One é a nossa primeira escola e surgiu em 2022. A gente abriu em 2022 só a educação infantil. E aí, ano a ano, a gente está subindo um ano escolar até chegar no 9º ano. Então, nesse ano, a gente está aprendendo até o 3º ano. Ano que vem, a gente já tem a turminha do 4º ano. Então, quem terminou a educação infantil foi subindo ali, 1º ano, 2º ano, 3º. A gente abriu o 1º ano em 2022, abrimos. A gente abriu a educação infantil 1º ano. E aí, a gente está subindo até o 9º. A gente não abriu todos os segmentos, eu vou explicar por quê. Passei mais um pouquinho. Bom, então, né, o nosso briefing aí, ela nasceu em 22, com o propósito de oferecer uma formação integral, unindo excelência pedagógica, competências globais, bilinguismo desde a infância até o ensino fundamental. Não vamos entrar no médio, tá? Me perguntaram também de manhã, já falou, vamos parar ali no 9º ano. Bom, a gente trouxe para a One School um pouco de tudo que a gente acredita e que tem de mais inovadora e que casa, que conversa muito com o DNA do nosso grupo de forma geral, da Casa Thomas Jefferson. A gente trouxe para Brasília o primeiro ateliê Reggio Emília. Reggio Emília é uma cidade na Itália e eles têm uma pedagogia muito forte, tá?
muito observada, né, pelas pessoas aqui do meio de educação, porque eles trabalham muito com as artes, com a textura, com o design, com a cor, né, para desenvolver habilidades nas crianças. Então, a gente tem um ateliê inspirado, né, na metodologia Reggio Emilia, e a gente traz muito de arte para dentro da ONE School. A gente também trouxe o Makerspace, né, porque está no nosso DNA. Então a ONE também tem espaço maker, tem projetos maker, tem feiras maker, né, os alunos constroem lá os seus projetos com apoio desse time de especialistas lá do Maker da Zanorte, que vai dar aula lá na ONE School de projeto, né. A gente trabalha muito com a educação STEAM, que são disciplinas integradas, né? A gente trabalha, STEAM, ele é um acrônimo para Science, Technology, Engineer, Arts and Math, né? Então a gente junta todas essas disciplinas e a gente trabalha habilidades que permeiam todas essas disciplinas. Nossos professores têm a proficiência C2, eles têm a proficiência nativa. Para vocês terem uma ideia, a lei exige que escolas bilíngues no Brasil tenham professores B2, que é um intermediário alto, né? E eu trabalho com muitas escolas no Brasil inteiro, nesse outro programa bilíngue, né? Então eu faço teste diagnóstico em professores de todos os estados e a gente encontra professores com muito pouca fluência, né, lá fora. Nas grandes capitais a gente ainda tem uma mão de obra mais qualificada, mas quando a gente vai para o interior do país, a gente tem professores aí A2, professores B1 em sala de aula, né? E aí a gente trabalha para desenvolver esses professores, tanto a parte linguística quanto a parte metodológica, né? Bom, a gente trabalha na ONE School com 50% da grade em português e 50% em inglês. Nossos alunos entram às 8 da manhã, quer dizer, a educação infantil entra às 8h30, o fundamental entra às 8, e eles saem às 4 da tarde. Então, até às 4 da tarde, eles têm conteúdo com o professor titular ali da turma. Depois das 16 até às 18 é que eles podem escolher as atividades extracurriculares, né? Judô, circo, xadrez, balé, robótica, jogos de tabuleiro, tem uma grade teatro, tem uma grade enorme de atividades que eles fazem de 4 a 6. 60% das nossas crianças ficam lá o dia inteiro, eles não saem às 4 horas, acabam ficando ainda além. Eles têm 3 refeições, eles lancham, almoçam e lancham. Não entra comida na ONE School, toda a comida é preparada lá. A gente tem uma cozinha industrial que prepara toda essa alimentação dos alunos, né? E a gente trabalha um currículo híbrido. A gente trabalha a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que a legislação brasileira exige, porque a gente é uma escola brasileira, e a gente integra com o Common Core americano. O Common Core americano, a gente traz do Common Core americano, que é como se fosse a BNCC americana, a gente traz de lá somente a matemática e o inglês, tá? Então, a gente traz do Common Core a matemática e o inglês, e todas as outras disciplinas também amparadas pela BNCC. Aos poucos, vocês vão ter que se aprofundar mais na escola, né, nos materiais aí que a gente disponibilizou aí no briefing com os professores. Lá tem muita coisa, tá bom? E assim, seguindo também, né, os nossos canais, a gente deixou também todos lá no briefing para vocês, né? Por exemplo, no Instagram da ONE, a gente procura, sempre que posta ali o dia a dia dos alunos, a gente procura explicar o que está acontecendo, amparado aqui pela BNCC. Tá? A BNCC ela trabalha por competências, então, se os alunos estão lá numa determinada atividade, a gente explica, né, lá o que competência que está sendo trabalhada. Tá bom? A gente tenta muito aculturar, né, a população aí de pais que são leigos do que é educação, do que é escola, do que é legislação. Porque os pais, gente, são completamente leigos, eles não sabem o que é uma escola brasileira com programa bilíngue, o que é uma escola bilíngue, o que é uma escola internacional. É uma mistureba danada, né? Então, assim, as famílias não sabem, não tem que saber. Então, a gente está sempre tentando explicar, né? Tentando aculturar essas famílias. Bom, missão da ONE: promover o desenvolvimento integral e contínuo do indivíduo para que ele seja um agente de transformação na construção de uma sociedade global, justa, democrática e inclusiva.
valores da UAN: compromisso com a sociedade, espírito de equipe, excelência, acolhimento e respeito à individualidade. Bom, tem uma palavra que é muito forte também na nossa fala sobre a UAN, que é o protagonismo do aluno. Ele participa de todas as etapas ali do aprendizado dele, tá? Ele constrói junto com os professores dele as soluções, as perguntas investigativas, tá? A gente trabalha muito com esse protagonismo da criança. Essa é a fachada, né, da nossa escola, né? Vocês vão ter um momento aí também para poder visitar, conhecer, né? Ela explica melhor depois, né? Vai lá, pode seguir. Bom, a UAN School tem um mascote, né, que é esse Foxhound americano, e ele foi escolhido como mascote lá na concepção da escola e na concepção da marca dela, né? Esse cachorrinho lindo, ele tem características, que são características que a gente quer desenvolver nos nossos alunos. São essas aí. Ele é amigável, explorador, companheiro, curioso, sociável, dócil, leal e independente. Então, se a gente conseguir fazer o nosso aluno ser parecido, né, ter essas habilidades, ter essa personalidade, ter essas características, a gente fica muito feliz, né? Isso daqui que a gente procura. E esse mascote, ele virou um desenho, ele virou um personagem, que é o Fufi, né? Então, esse personagem, ele permeia, por exemplo, as avaliações dos alunos, as fichas, os exercícios, o guia do aluno, né? O aluno ele recebe um livro sobre gentileza, que é uma história do Fufi, né? Contando histórias de gentileza, né? A gente tem muito essa cultura do kindness, né? Na UAN School, né? Os nossos alunos, eles são treinadinhos. Acontece alguma coisa, ele olha assim: você não está sendo gentil. Assim, é bem bonitinho, assim. Então, eles falam, e a gente ensina eles a falarem isso para o adulto também, né? Toda vez que eles sentem que alguém está sendo ríspido, não está agindo de forma correta, eles usam essa fala, né? This is not kind. Eles falam, né? Bem interessante. Gente, criança aprende tudo, é só você ensinar, né? A gente vai trabalhando. Só esponja. É esponja, a gente vai ensinando. E por que Fufi? Foram eles que escolheram esse nome. A primeira turma da UAN, que é o que a gente chama de aluno fundador, né? Eles fizeram uma votação. As próprias crianças escolheram lá que nome que o cachorrinho ia ter. Eles mesmos votaram. Lembra da que a gente, né, que está lá na nossa missão, que a gente procura uma sociedade democrática? Foram eles que escolheram o Fufi. E aí, né, eles são os fundadores, eles tiveram direito de escolher o nome do cachorro. E hoje em dia todo mundo conhece lá o nosso mascotinho. Pode seguir. E cada criança tem o seu Fufi. Esse Fufi ele é entregue para o aluno novato no Dia da Família, que acontece em maio. Então, a gente tem uma tradição que no Dia da Família, as famílias novas são apresentadas, né, para as demais famílias, e ele recebe, né, esse presente que é o cachorrinho dele, né? Até brinquei que às vezes eles arrancam o nariz, pintam, né? E aí eles depois, o primeiro Fufi é gratuito, se eles precisarem de um novo, eles vão lá na secretaria depois e compram um outro Fufi, né? Então eles realmente curtem bastante esse mascotinho. E até falando do Dia da Família, né, para eu falar o que eu falei de manhã também, a Casa Thomas Jefferson, ela tem um estatuto. Dentro desse estatuto, né, que tem muitas regras, nós somos uma instituição laica, né? Então a UAN, a gente não pode promover nenhuma religião, né? A gente trabalha com valores, mas a gente não trabalha com religião. Então, por exemplo, a gente não comemora Páscoa na UAN, né? Porque é um feriado católico. Então, não que não tenham pessoas lá dentro que sejam católicas, mas a gente, como escola, nosso estatuto não permite que a gente comemore certas datas, nem Dia das Mães e Dia dos Pais. Então, a gente tem tanto em maio como em agosto, Dia da Família. Então, os alunos que entram no primeiro semestre, eles recebem o Fufi, tem esse ritual em maio, que é como se fosse uma substituição para essa data do Dia das Mães. E a gente recebe muitos alunos no meio de ano, principalmente educação infantil, alunos que estão completando a idade de 2 anos para entrar, alunos que estão vindo de outros estados ou de outras escolas. Eles têm esse ritual deles aí em agosto, tá bom? Agora a gente vai tocar só um videozinho para vocês verem um pouquinho da carne da... Posso dar? Pode.
legal. Na UAN, o bilinguismo é vivido todos os dias. Desde os primeiros anos, as crianças têm contato com as duas línguas, construindo uma fluência de forma natural. Aqui na UAN, unimos o melhor dos dois mundos, a BNCC brasileira e o currículo internacional. Dessa forma, garantimos a excelência acadêmica e preparamos o nosso estudante para o futuro, não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo. One School, educação de excelência com ensino bilíngue de verdade. Bom, para vocês terem uma ideia, né? As crianças de uniforme vermelho, elas são os alunos do fundamental e o uniforme cinza são os alunos da educação infantil, tá? Bom, não posso deixar de falar também que é um desafio muito grande para a Casa Thomas Jefferson, né? Entrar no mercado de educação básica, ser entrante num mercado de muita qualidade, um mercado de muita tradição aqui em Brasília, né? Especialmente. E falar um pouquinho para você de quem são os nossos maiores concorrentes. Vocês têm alguma ideia? Quem é que concorre com a gente como escola? A gente. Quem que é nosso concorrente ali da UAN? Então, a Maple, a Escola Americana, acho que a Escola Americana, todas as escolas bilíngues de uma forma geral, acho que o Adventista hoje em dia já está também se transformando em uma escola bilíngue, se eu não me engano, eles tinham até a Coplay, eu acho, lá dentro. Não sei, não consigo pensar nada. Então vamos lá. Sim, a gente concorre com as escolas bilíngues, a gente concorre com as escolas internacionais, né? Então a escola internacional, ela segue o currículo internacional, não segue o currículo brasileiro e ela tem... A própria Level, eu acho. Sim, né? As escolas internacionais, como a Suíça, a Britânica, a Escola das Nações e a Escola Americana, elas seguem o calendário, e a francesa, né, seguem o calendário do país. A gente concorre sim com as escolas internacionais e a gente concorre com as escolas bilíngues. A gente não concorre com a Maple Bear, vou explicar por quê. A Maple Bear, ela é uma escola de 5 horas aula e a UAN é uma escola de 8 horas aula. O que acontece? Nosso preço é muito diferente. A UAN School é mais cara do que a Maple Bear, né? A UAN School tem o preço igualzinho aqui da Eleva. Vocês têm ideia de quanto tá? R$6.000 a mensalidade, né? Então, a Maple Bear, ela é mais barata, mas por quê? Porque a carga horária é menor, tá? Então, a gente tem duas escolas bilíngues aqui em Brasília, que é a canadense e a Maple Bear. A Ávidos também, que fechou recentemente também, eram escolas que são bilíngues, mas têm uma carga horária menor, então acabam atraindo um público de um poder aquisitivo um pouco menor, né? Quando a gente fala a mensalidade da escola americana é R$9.000, né? Quando a gente fala das escolas internacionais, são as escolas mais caras de Brasília. A Suíça, a Britânica, a Americana, são escolas de 7 horas aula, não são 8. Mas algumas escolas, como a Eleva, o Everest, que agora mudou de nome, chama-se Heavenly, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas principalmente o Everest e a Eleva são os nossos principais concorrentes e é da onde a gente recebe mais aluno também. Porque o que acontece? Imagina, essas crianças todas que vocês viram ali, né? A gente está aí, né, procurando novos alunos e fazendo matrículas, elas não estão em casa sem fazer nada. Elas estão estudando em alguma escola, né? Então, por que é um desafio muito grande para a UAN? Porque eu tenho que roubar o aluno de outra escola. Eu tenho que esperar a Eleva cometer um erro para que essa família considere tirar a criança de lá e trazer para mim, né? Porque aqui é muito maior, aqui tem muito mais aluno. Lá, a UAN hoje ela tem 100 alunos, é uma turminha de cada.
Então, e a capacidade máxima lá é de 400 alunos. Né? Quando a gente chegar no 9º ano, vai ter lá no máximo 400 alunos. E é isso aí que a gente quer mesmo. Então, pra gente conseguir roubar, né, um aluno do outro dentro do mercado, quando um pai, né, chega ali em algum dos nossos canais me investigando, assuntando, querendo saber como é que é a metodologia, o horário, o preço, o meu consultor comercial lá, ele tem que descobrir o que é que está dando errado na outra escola para essa família estar considerando uma transferência, entende? Né? Às vezes acontece no meio do ano, mas geralmente nem é no meio do ano. No meio do ano, quando a gente recebe aluno, a gente já sabe que é problema. Que aconteceu uma coisa muito grave na outra escola para o pai estar tirando no meio do ano e transferindo para a gente. Isso aí é fato, a gente recebe, mas é sempre um aluno com algum tipo de problema, né, mais complicado que a outra escola não está conseguindo atender. E na virada de ano, às vezes é uma coisa mesmo, não gostei da professora desse ano, o material didático lá não está legal, meu filho não gosta de frango e no restaurante lá tem frango todo dia, alguma coisa está dando errada lá. Né? Então a gente tem que encontrar esse problema, vencer essa objeção, e eu tenho que dizer, olha, esquece os amiguinhos do teu filho, esquece as professoras que ele já acostumou, esquece tudo lá e vem pra cá que eu sei fazer muito melhor. Então é um desafio muito grande você vender escola. Porque quando eu falo do curso de inglês, eu vendo curso de inglês, eu chego para um pai e falo assim, nossa, mas seu filho não está estudando inglês, ele tem que estudar inglês. Ele não está estudando inglês. Então é muito mais fácil eu convencer ele de estudar do que dele trocar de escola. Imagina, comprou os uniformes e tudo, agora tem que comprar tudo de novo. Né? É muito difícil trocar menino de escola. A criança tem laços afetivos com outros amigos, né? Com professores, com funcionários. Então, vocês estão com o maior desafio que a Casa Thomas Jefferson tem no grupo. Né? Esse é o maior desafio. E a UAN, especificamente, tem um desafio, 2 desafios que eu vou até colocar aqui para vocês. Um deles é fazer essa escola ser conhecida por Brasília toda, mesmo por quem não pode comprar. Que se torne objeto de desejo. Né? Eu sei que a melhor escola bilíngue de Brasília está ali na Quinópolis do Lago Sul, e é meu sonho que meu filho estudasse lá. Não posso, meu filho não vai estudar lá, mas que seja o sonho de todo mundo, que essa criança esteja lá. Qual que é o segundo desafio? Trazer mais pessoas até lá, levar pessoas até lá. Não pelo WhatsApp, não pelo telefone, não pela landing page, não pelo site. Fazer as pessoas que entram por algum canal, agendar uma visita e ir até lá. Quando um cliente vai até lá, ele agenda a visita, né? Ele é atendido pelo meu setor comercial, né? Que vai fazer um tour com ele, apresentar os espaços da escola, mostrar a escola viva ali em funcionamento, e depois ele passa por uma reunião pedagógica com o coordenador pedagógico da escola, tá? E aí ele senta com essa família, entende ali um pouco mais, conhece ali a criança, entrevista essa família e tem uma apresentação ali pronta, ali os slides que ele passa por várias questões, como é a metodologia, como é a nutrição, como é a psicomotricidade, como é a música, como é o ensino de línguas, e ele explica para essa família como é o funcionamento dessa escola. Quando o cliente vai até mim, a minha conversão é de 40%. Eu matriculo 40% das pessoas que me visitam, de 10 eu matriculo 4 alunos. Tá excelente. O que eu preciso fazer? Aumentar o volume de visitas lá, de pessoas que vão até lá, né? E não adianta ser qualquer pessoa. Tem que ser público qualificado. Tem que ser família com renda alta, né? Que consiga desembolsar 6, 7 mil reais aí de um filho. Ou 14 mil reais, porque às vezes são 2, né? Então, é um desafio grande, né? Agora, essas famílias que vão até a gente, que compram, elas não estão barganhando desconto, elas não estão pedindo para diminuir 100 reais aqui, 10% ali, não, né? As objeções são outras, né? Bom, vamos lá, o que é uma objeção? Mas vem cá, você está há 60 anos que você é Thomas. Você só ensinava inglês, agora você quer me dizer que você sabe ensinar matemática? Você sabe ensinar história, ciências, né? Então a gente tem desafios a vencer. A gente tem que se provar bom em todas essas disciplinas, né? E sim, a gente trabalha com profissionais muito qualificados. A gente tem consultores, né, que desenvolvem todo esse plano de aula, esses materiais.
Então a escola está muito bem amparada nesse sentido e a gente é muito rigoroso com essas questões de excelência no ensino mesmo, né? Excelência no aprendizado. Nossas crianças, assim, o inglês tá fácil, ele tá lindo, pequenininhos ali estão dando show ali no inglês. Mas sim, a gente tem que colocar o aluno nas Olimpíadas de Matemática, na Canguru, e a gente coloca, os nossos alunos fazem os exames de Cambridge também. Então, são muitos desafios, né, que a gente tem ali na escola. Acho que é isso, acho que o próximo já é já é o final, acho que a gente vai abrir para eles perguntarem. Acho que dá uma... Ver qual é o próximo slide aí, né? Bom, acho que é perguntas agora. Pessoal, nós temos aqui, é ótimo, né? A Casa Thomas Jefferson Cliente tem um presente muito legal para vocês, mas antes de falar do presente, a gente parou, né, de manhã e eu gostaria de saber quem tem alguma pergunta para fazer. Lembrando que vocês todos, né, da One School, né, o produto de vocês é a One School, está aberto a perguntas. Quem quiser, por favor, fala, meu querido Lucas. Boa noite. Fala mais alto. Eu queria saber quais são os canais prioritários de vocês para divulgação, que vocês mais prezam. Essa é a primeira pergunta. Tá, vamos lá. Nosso canal prioritário é o Instagram da UOL. Tá? A gente até tem lá no Facebook, mas a gente nem liga muito para ele é meio réplica lá do Instagram. A gente foca realmente no Instagram como canal de comunicação. Tem um site institucional, então às vezes a pessoa está fazendo uma busca ali por escola bilíngue, ali no Google vai cair no nosso site institucional, né? A gente faz campanhas patrocinadas, então a gente faz impulsionamento de alguns posts, né? Porque assim, quem está ali no nosso Instagram é quem está seguindo o Instagram, né? Para a gente atingir outras pessoas, a gente tem que impulsionar a campanha, levando elas lá para o Instagram, e a gente procura manter o nosso Instagram muito bem povoado de conteúdo autêntico, né? Para que uma família que venha eventualmente por uma campanha, por um post patrocinado, quando ela vá procurar informação, ela consiga ter essa percepção de valor da escola, tá? Então o principal canal é o Instagram. O nosso canal de atendimento principal é o WhatsApp da escola, tá bom? É por onde chega a maioria dos contatos, né? O WhatsApp é o mesmo, o telefone ou o WhatsApp é o mesmo número. Ele está no site, ele está ali no Instagram também. E a gente faz muito assim, por exemplo, a gente fez sábado passado um evento que a gente chama de Open Doors, que é o Portas Abertas. Então é um sábado de manhã que a gente convida, principalmente essas pessoas que estão chegando ou que estão ali em negociação para vir passar uma manhã na escola. Então eles vem a família, vem a criança, a gente coloca a criança em atividade com os professores, com a telerista, com o pessoal do maker. A criança vai para as oficinas, para as atividades, e os pais ficam na nossa biblioteca com o nosso coordenador pedagógico. Eles têm ali uma explanação, né, de como é que funciona a escola, e isso a gente faz uma vez por mês, que é os nossos Open Doors. A gente começou a fazer também esse ano talks, assim, palestras, né, relacionadas a temas que são de interesse de pais de crianças, né? Então no primeiro semestre a gente fez, existe uma data no calendário escolar que é o Dia do Brincar, que é a Semana do Brincar e o Dia do Brincar. A gente fez uma oficina, uma roda de conversa, né, digamos assim, como palestrante, roda de conversa com as famílias sobre o brincar, né? E agora a gente está estruturando para a próxima temática que a gente vai levar. E aí esse tipo de coisa faz com que pessoas que não conhecem a escola venham até a escola porque eu estou interessada no tema, estou interessada no palestrante, ou eu vou a esse Open Doors, né? Então esses eventos, esses pequenos eventos, microeventos que a gente faz, dão bastante certo assim, em relação à captação. E aí, fora isso, né, todo cliente que chega por qualquer canal, se for um canal digital, ele cai direto no nosso CRM, se ele for até lá ou ligar, o nosso time vai cadastrar aquele contato no CRM e ali ele passa a pertencer a uma régua, digamos assim, de comunicação, né? Ele vai receber eventualmente um WhatsApp ativo, um disparo, convidando para alguma coisa, ou ele vai receber um e-mail com um conteúdo que é relevante para ele. A gente procura ficar sempre na lembrança, ser lembrado por essas pessoas que estão no meu funil ali de atendimento, mesmo que estejam frios,
né, que não estejam ali num momento ali de fechamento de matrícula. Respondi? Qual é a próxima? Complementar. Ela quer complementar. Tudo bem? O importante vocês terem em mente, isso aí já é uma dica para vocês, que a gente está falando de clientes público A+. Então, é muito difícil esse cliente vir por intermédio de um ELP. E vai acontecer. Legal. Vai acontecer, de fato, algum cliente vai vir, ou até a nossa concorrência vem também, né, fazer um cliente oculto, tá tudo bem, tá tudo certo que a gente faz igual. Mas é muito difícil esse cliente vir espontaneamente, eu quero saber informações sobre o meu filho, fui impactado por uma landing page, vou lá colocar os meus dados. Esse cliente, político, embaixador, grande empresário, ele não vai colocar o celular dele pessoal ali dentro de uma landing page para receber informações. Então a gente precisa promover eventos, estar em evidência em grandes eventos da sociedade, por exemplo, o Yacht Concert, para ter acesso a essas pessoas que são clientes A+. Então essas pessoas, elas vêm até as nossas unidades, elas participam dos nossos eventos, muito mais do que botam um telefone, um WhatsApp ali dele para receber informações. Até lembrei, a gente sempre está no Yacht Concert, que é um evento de público A. A gente está fazendo agora no segundo semestre 2 projetos, um com o Correio Brasiliense e um com o Metrópolis. São projetos de cadernos especiais de educação. O Correio Brasiliense é o Escolha a Escola do Seu Filho, é a 19ª edição. A gente já participou de alguns, como Casa Thomas Jefferson, e estamos participando como o One School. Né? Então, é site, é videocast, é post, aí tem um dia que sai um caderno impresso mesmo, né? Uma revista especial no Correio. É um caderno muito tradicional aqui em Brasília, tá? A gente está sempre nele. E o Metrópolis, para poder concorrer aí com o Correio, desde o ano passado, eles criaram também um projeto especial de educação chamado Educação do Amanhã. É bem similar, eles vão montar página, vão montar artigos, vídeos, imagens, enfim, entrevistas, né, sobre a escola. E eles têm um evento de final de projeto, que é um evento que acontece lá no SESI Lab, que eles trazem especialistas na área de educação para discutir temas. Eu não me lembro qual que é o tema que eles estão discutindo esse ano, mas a gente está sempre aí nesses eventos relacionados à educação, levando a nossa marca e levando conteúdo. Não adianta levar a marca sozinha, você tem que levar conteúdo também. Tá? Só lembrando que a dedicação exclusiva começa em novembro, dia 3 de novembro. Então até lá, né, hoje está sendo dada a largada, né, o ponto inicial. Em novembro vamos ter uma parceria, obviamente, algumas unidades deles vão ser disponibilizadas para fazer filmagens, fotos, tá? Mas somente a partir de novembro, tá, gente? Dia 19 de novembro, para quem não sabe, é o dia da entrega do PI. Então nós temos que organizar a primeira semana de novembro, ele vai ser bem corrido, o pessoal vai querer, se depois passa para a gente quais são as unidades que vão ser disponíveis para isso. Eles vão ter que ir no ano, né? Sim, lá no fundo do horário, essas coisas, né? Direitinho. Os passageiros para vocês. A gente pode concorrer? Oi? A gente pode concorrer? Ir pro Correio? Ir com o Correio? Com o Correio? Pode. Ela trabalha no Correio. Pode. Eles estavam lá semana passada. Dia você sabe? É que meio que é a gente. Olha só, Tá fácil que aí. legal, gente. É literalmente. Ó, vocês estão vendo que eles estão na frente. Eu já vou falar com o Antônio e com o Lula, entendeu? Pra Com o dar Lula. prioridade aqui pra O Lula gente. tá gripadinho, tadinho. A gente conhece esse time todo aqui. O dia todo trabalhando junto em vários projetos. A gente trabalha a marca da Thomas também com eles, o programa bilíngue, né, a escola. Então, cada hora tem uma coisa acontecendo. Que bom, que legal, que bom. Bom. É o nosso setor. Olha que bacana. Bacana. Muito bom. Calhou, né? Coisa É. boa. Lucas, quer falar mais? Uma Mas- pergunta. Como que vocês desejam que a gente equilibre o promocional e o institucional? Porque é nítido que vocês têm valores culturais muito bem marcados, mas também existem os desafios mercadológicos que vocês falaram, né? De conseguir inserir mais alunos. Então, qual que seria a linguagem ideal para se equilibrar entre o institucional e o promocional e o que deve ser evitado nesse meio? Tá, vamos lá. A gente não fala de preço, né? A gente está sempre falando de valor, sempre falando dos diferenciais, né? Porque é uma escola realmente que exige, né, famílias de alta renda para poder
bancar aquilo ali, né? Então a gente não fala de preço, a gente não fala de desconto, a gente não fala de prêmio, de cupom, de voucher, de nada disso. A gente está sempre falando de valor. A linguagem que a gente usa, ela é formal, mas ela é amigável, né? Então a gente não fica ali muito numa linguagem muito sofisticada, né? Uma linguagem correta, formal. A gente procura, né? Não usar gíria, não usar emoji ali nas falas, enfim, nas legendas. A gente tem feito em português e inglês, né? Nosso Instagram a gente está fazendo assim, faz a legenda em português, faz em inglês. Mas as nossas campanhas de rua, né, estão em português. É porque depende de onde você quer alcançar, né? A gente tem uma gama aqui de embaixadas que talvez seja interessante fazer um conteúdo em inglês, né? A gente tem guia da família, a gente tem português e inglês, a gente tem os contratos escolar, tem português e inglês, a gente tem famílias que não falam português lá na UF. E lembrando que a Erika citou, é Lucas, né? Lucas. Que não é um tipo de público que questiona valor, sabe? Valor de custo das coisas. Então o promocional em si, ele não vai fazer nem um sentido, não precisa ser varejo, sabe? 60% de desconto, não precisa. Precisa evidenciar o valor e eles precisam entender que esse valor é perceptível e cabe para a família deles. Olha, esse público, ele procura status, ele é muito preocupado com segurança também, tá? Muito preocupado com a segurança do filho. São pessoas muito ricas, né? Tá preocupada mesmo. Então, essas questões de... caso do Brasil é grave, né? O secretário de sistema na porta do Sol americano. Exato. Foi bem grave na cidade. Foi. Então, é um público que está muito preocupado com as questões de segurança. Sim. É isso? Gente, mais alguma pergunta? Laís? Pensando nessa questão das objeções que vocês têm, tem algum tipo de certificação ou nomes que vocês têm de professores que são muito renomados? Ou, não sei, os alunos participam de algumas premiações até fora da escola, que vocês gostariam de destacar isso? Então, isso aí é algo que a gente está galgando. Por quê? Nossos alunos são muito pequenos ainda, né? A gente só tem alunos lá agora do 3º ano. Você viu ali as carinhas deles? Estão todos assim, ali, né? Retratados ali, eles são muito pequenininhos. Então, eles estão, o 2º ano, a turma do 2º ano, né? Do ano passado, e acabou, né? No final do ano passado, fez já exame de Cambridge. Esse é um corte que tem no 2º ano. Agora a turma desse 2º ano, que é a segunda turma do 2º ano, faz Cambridge de novo. Os alunos também estão sendo preparados para a Olimpíadas Camburu, que é uma Olimpíada de Matemática, tá? Mas, fora isso, eles ainda são muito pequenos. Então, por exemplo, os alunos do xadrez, eles vão participar do torneio de xadrez, né? Então, isso ainda é o que a gente está galgando ali, pela idade que os alunos têm. Ainda são muito pequenos. A idade inicial é 2 anos. Aí infantil, até o nono ano que no futuro vai até o 9º. Ano que vem vai até o 4º. A gente tem hoje o máximo que a gente tem a turma de 3º ano que vai virar 4º. O 4º ano é em torno de 9 anos de idade, só pra você ter uma ideia. Aí vai até o 4º ano 9, né? 10, vai até o 9º. 15, 16 anos. Gente, mais alguma pergunta? Guilherme? Perdão, Vinícius. Boa noite, tudo bom? Tudo bom. Eu queria saber se vocês têm um levantamento de por onde vem a maioria dos seus clientes. Você falou que 40% dos que vão até você fecha. E eu queria saber da onde vem esse 100% de vocês. Indicação, como é que funciona? Vocês têm esse controle, esse levantamento? Não vou saber falar para você assim na ponta da língua, mas esse pode ser um dado que a gente pode trazer com mais propriedade e passar para os professores de vocês, sim. Mas eles é muito por indicação, sim. É muito da conversão são dos pais que vêm para esses eventos de Open Doors, tá? E os pais que chegam até a gente chegam principalmente ali pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp Business para conhecer, faz ali umas 2, 3 perguntas, ali a gente tenta agendar ali uma reunião para vir. Mas com certeza, para ele chegar até meu WhatsApp, às vezes ele viu um outdoor, ele foi impactado pelo caderno, né? Do Escolha a Escola do Seu Filho, ou ele me viu na tela residencial do prédio que ele mora lá no Noroeste,
ou ele me viu no Iguatemi ou no Pier 21, que são os lugares onde eu costumo fazer mídia offline, né? Então, provavelmente ele me viu para poder saber de mim, né? Mas ele não é o cara que vai entrar lá no site, preencher um formulário, deixar os dados dele. Alguns até fazem isso, mas menos. A gente tem que ter as landing pages, né, as LPs lá de campanha, mas a nossa LP principal é justamente de inscrição para os eventos. Então, né, agora a gente falou que o nosso próximo evento é dia 20 de setembro. Então, se entrar no nosso Instagram agora, já tem um post aí convidando as famílias para o Open Doors de 20 de setembro. Aí, lá na bio, né, se você linkar ali, clique no link da bio, aí tem o processo de inscrição para o Open Doors e tem ali o processo de admissão, né, assim, principalmente esses dois canais. A porcentagem de retenção de vocês, quem vai lá, vocês têm essa noção? 40%. 40% vocês conseguem reter? Sim. A gente tem. Muito alto. Esse cadastro do Open Doors, vocês fazem um lead qualificado desse pessoal, então? São leads qualificados, são pessoas que estão... Para depois buscar, né? Pessoas que estão interessadas em uma trilha. Mais alguma pergunta? Tinha alguém mais de mão levantada? Galera, tudo bem? Boa noite. Quais são os fatores assim que você percebe que levam um pai a escolher a One e não um dos seus concorrentes? Os fatores decisivos assim que você enxerga no pai? Acolhimento, muito forte o acolhimento e a metodologia, né? Eu tive um pai, gente, eu vou contar pra vocês, que ele entrou na escola no meio do ano. Eu não gosto de falar mal das outras escolas, né? O filho dele estava estudando na escola francesa, ali na PI 21. E aí, o filho dele estava muito triste, assim, tudo não podia. Não, isso não pode, um rigor muito forte, assim, no sentido de enfim, não deixar a criança ser quem ela tem que ser, essa singularidade, esse protagonismo, essa personalidade. O filho dele vinha muito triste. E ele, enfim, depois, né, de conversas e negociações, ele trouxe o Joaquim, né, o filho dele, para conhecer a UAM. Ele tá lá na UAM. E aí ele deu um depoimento até numa dessas rodas de conversa para os pais, que ele falou assim: gente, eu tava sentindo que meu filho tinha sido sequestrado, agora parece que meu filho foi devolvido para minha família. Porque ele sente uma alegria, ele sente uma felicidade, ele sente prazer. Ele chegou na primeira semana de aula, ele voltou para casa falando assim: pai, é o seguinte, a gente vai fazer um tour de ping-pong. Aí eu falei: o que é isso, um tour de ping-pong? Eu vou ser um campeão de ping-pong e eu quero visitar todos os países jogando ping-pong. Tipo, pai, se vira, é isso que eu vou fazer. Isso depois de uma semana de aula lá na UAM. Então lá na UAM a gente dá esses twists assim na criança para ela conseguir ser quem ela quiser, assim, sabe? Então assim, a gente não... a gente expande realmente, a gente procura trabalhar a singularidade, o protagonismo da criança, assim, descobrir o que ela gosta. É de inseto, é de ping-pong, é de robótica, e expandir aquilo nela, sabe? E não colocar ela nas caixinhas. Sim. É uma pegada meio montessoriana, sim. Tem influência montessoriana, sim. E questão de autismo e crianças... Neurodivergentes. Ixi, a gente tem... Porque o que acontece? Uma escola dessa natureza, ela atrai muitas famílias de crianças neurodivergentes. Além de ser menos crianças, as escolas que são montessorianas ou que trabalham nessas pedagogias de projeto aí um pouco mais inovadoras, elas atraem muitas crianças neurodivergentes, sim, justamente porque a gente tem profissionais especializados em trabalhar com a singularidade da criança, né? Então, uma criança que é neurodivergente e que vai para um Olimpo da vida, por exemplo, que assim, é isso e é isso, não tem curva aqui, você tem que andar aqui em linha reta. A criança neurodivergente não dá conta, né? Então a gente tem sim, eu não vou saber te falar a porcentagem, mas assim, a gente acompanha, porque assim, as escolas elas têm uma média de alunos, sei lá, 14% eu acho, é a média de alunos neurodivergentes lá na escola, nas escolas brasileiras, né? Lá na UAM é tipo 25, sabe? Isso é bom e ruim, tá? Isso é um pouco de problema, né? Por quê?
porque a gente tem limitações mesmo dentro de uma sala de aula, né? Se eu tenho muitas crianças neurodivergentes, às vezes eu tenho crianças que precisam de um profissional só para ela, para acompanhar só ela. E aquilo fica muito caro. E aquele profissional, de certa forma, que não é o professor que está lá só dando apoio para a criança, é meio disruptivo aquilo para as outras crianças que não são neurodivergentes e para as outras que também são. Então, a gente não pode recusar criança, né? Mas, por exemplo, escolas integrais, de certa forma, que a criança fica o dia inteiro lá, não são o ideal para uma criança neurodivergente. O ideal para uma criança neurodivergente é uma escola de 4 horas, de 5 horas. Por quê? Essas crianças têm muitas terapias. Tem psicólogo, tem fonoaudiólogo, tem hipismo, tem natação, tem um monte de outras coisas que elas têm que fazer. Então, quando a criança é neurodivergente e fica o dia inteiro na escola, ela fica um pouco sem tempo para essas terapias. Então, às vezes a gente tem um pouco de problema, assim, com famílias e psicólogo, muito assim nesse sentido, que a psicóloga da criança fala assim, não põe na UAN, como que você vai ficar o dia inteiro lá, que horas que ela vai fazer as terapias? Mas aí a família gosta, não, ela vai ficar aqui sim, vou levar para terapia à noite, e aí isso é exaustivo para a criança, sabe? Então isso tá rolando. Então, esse negócio da gente falar assim, a gente é muito inclusivo, isso é bom, mas isso é ruim. Coitados dos professores, né? Também. Eu tô aqui só vendendo, né? Eu vendo para todo mundo. Aí depois eu brinco, falei assim, não, meu trabalho aqui é só vender. Agora o filho é teu. Né? Agora essa operação, agora vocês se viram. É isso mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, olha só. Posso passar o slide? Eric? Pode sim. Bom, gente, a gente trouxe aqui um benefício aqui para vocês, né, que vão trabalhar aí pra gente aí durante todo o semestre, que é o seguinte. A gente trouxe para vocês 2 trilhas que vocês podem escolher de uma plataforma digital que vocês vão trabalhar conteúdos de vídeo, de atividade, né, ou da linha do curso básico, né, linha de inglês geral. Eu não tenho inglês. Escolham a linha do General English. Não, meu inglês já tá legal, é intermediário e tal, ali um B1 ali. Vocês podem escolher essa outra trilha, que é uma trilha mais específica para o curso de vocês, que é um curso de Marketing e Sales, tá? Então, o inglês geral, vocês vão trabalhar as 4 habilidades, né? Ali vão aprender as estruturas básicas do inglês, diálogos mais simples, essa conversação mais inicial. E essa plataforma ela inclui também a prática de conversação com a nossa inteligência artificial, que é a Mimi. Então você não tem um professor, é uma linha de estudo autônomo, tá? Você pode estudar, fazer as atividades e praticar com a Mimi, né? E no Marketing e Sales, né, é uma outra trilha, né, de vídeos, atividades que vão trabalhar com vocês algumas habilidades mais aplicadas para a vida profissional de vocês. Temas como planejamento estratégico de marketing, análise do comportamento do consumidor, gerenciamento estratégico de vendas e marketing digital. São esses temas que estão ali na plataforma. Então, assim, se vocês logarem na plataforma e começarem a fazendo um pouquinho ali todo dia, não é uma trilha longa, né? Acho que ali em 3 meses ali vocês matam. Esse conteúdo vai estar disponível para vocês até o final do ano. Não, ele não tem uma certificação. Ele é uma trilha básica, né? Uma trilha básica. A gente traz isso daqui para os nossos alunos que estão lá em turmas com professores. Isso aqui são trilhas adicionais, são add-ons, né? Que os nossos alunos têm. Então, eles estão ali fazendo a trilha de inglês geral, mas aí o cara é da área de marketing, ele quer ali um add-on, ou ele é da área do direito, ele quer um adicional de linguagem jurídica, ou ele é da área do turismo, da gastronomia, ele quer um adicional de gastronomia, de turismo. Então a gente entrega para eles esse conteúdo de estudo autônomo como um adicional, tá bom? Não é o curso da Thomas, ele é um adicional que os nossos alunos dos nossos N cursos têm, né? Dentro da nossa loja virtual, que é store.thomas.org.br, tem uma gama de temas lá e produtos, né, que os alunos adquirem. Aí a gente vai mostrar para vocês um QR Code, tá bom? Um QR Code, vocês vão entrar, fazer um cadastro,
Aí você já vai escolher se você quer o inglês básico ou se você quer o marketing e sales, tá bom? Pessoal, esse QR Code vai ficar até o dia 10 de setembro, hein? Hoje é dia 4. Então tem 6 dias aí para vocês escolherem qual é o curso, se vai ser básico ou se vai ser o intermediário. Fala. Oi. Então, eu já tenho influência. Eu posso usar o meu cadastro para outra pessoa da minha família? Porque eu já Você não tenho quer fazer o marketing e sales? Eu tenho influência com vocês, no certificado da Toma já. Muito bem. Aí, Aí faz o cadastro no seu e-mail, não tem problema você emprestar ele para sua irmã, não tranquilo? tem problema não. Você vai ter um cadastro no seu e-mail, tá tudo bem. Beleza. Aí, nossa secretaria vai receber esses pedidos, tá bom? Tá tudo explicadinho aí no formulário. E vai enviar para vocês um acesso, né, um link de acesso, aí vocês vão entrar na plataforma e lá na plataforma vocês se cadastram com esse link de acesso, tá? Naturalmente ele recebe e-mail novamente depois, né? Isso. Vocês vão cadastrar uma senha depois na plataforma. Então esse aqui é só um cadastro para a gente saber qual a trilha que você quer. Aí a nossa secretaria vai te colocar lá dentro da plataforma, vai cadastrar seu e-mail dentro da plataforma para que quando você faça o login, você tenha acesso a essa trilha que você escolheu, tá? Gente, alguma dúvida mais? Lembrando que isso aqui vai ficar disponível até o final do ano, né? Dezembro de 2025. De manhã estava escrito 2026 ali. Tava errado. Então, assim, vocês têm ideia do que é essa contrapartida, gente? Né? Você não tem ideia de quanto é a mensalidade de um curso desse? Então, acho que não é barato não, gente. Eu queria aqui agradecer essa contrapartida. É a primeira vez, o André aqui é bem antigo, é a primeira vez que a gente consegue, durante o processo, ter essa contrapartida. A gente sempre deixa para o final, né? No dia da premiação, passar o bônus, né? Ou seja o que for, a contrapartida que a gente fala dos clientes, o presente, obrigado. Então, assim, eu achei muito generoso da parte de vocês, muito obrigado. A gente achou legal já colocar eles logo para pensar na gente, entendeu? Deixar o inglês fluir, né? Isso é muito bom. Envolvê-los. Palmas, obrigado. Obrigado pela explicação, né? Pelo trabalho e também pela nossa contrapartida que vocês sempre dão, o cliente deu de uma forma muito bacana. Muito bom. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, viu? Boa noite, bom trabalho. Depois a gente volta na banca. Ó, que beleza. É isso. A gente se vê antes.